O lobisomem. Para muitos, uma criatura folclórica presente no imaginário popular há gerações. Mas para outros, uma besta sanguinária real que vaga durante as noites de lua cheia, aterrorizando todos que tiverem o azar de cruzarem o seu caminho. Mas isso você já deve saber. Só que a parte mais bizarra disso tudo é que, diferente das milhares de lendas brasileiras do nosso folclore, a lenda do lobisomem é contada há milênios, em diferentes civilizações e culturas da nossa história, sendo recontada desde as primeiras civilizações humanas já documentadas, até mesmo tribos indígenas. Então, primeiramente, vamos voltar um pouquinho no tempo e olhar onde tudo isso provavelmente começou. Embora muitos acreditem que a primeira menção do que viria a se tornar o mito do lobisomem surgiu na Grécia Antiga, com a história de Licaão, um rei cruel e impiedoso que acabou sendo amaldiçoado a se transformar em um lobo após servir carne humana para Zeus, a verdade é que mais de 1000 anos antes desse mito grego sequer existir, já existia uma menção sobre um homem que acaba sendo amaldiçoado a virar um lobo na obra literária A Epopeia de Gilgamesh, escrito na Mesopotâmia por volta de 2100 anos antes de Cristo. Nela, existe um pequeno trecho onde o rei Gilgamesh se recusa a ser um dos amantes da deusa da fertilidade Ishtar, por saber do passado de seus antigos amantes. Um deles no qual se tratava de um pastor de ovelhas, que, por razões desconhecidas, acabou sendo amaldiçoado por ela a se transformar em um grande lobo sanguinário pelo resto de sua vida. Mas as menções sobre essa criatura não param por aí, porque por mais bizarro que seja, quanto mais nós vamos avançando no tempo e passando por diferentes culturas, mais e mais podemos ver essa lenda ganhando a forma que conhecemos hoje. Na mitologia nórdica, por exemplo, existe o Ulfwerin, que na tradução para o português seria algo como pele de lobo. E, como o próprio nome já diz, se trata de peles de lobos amaldiçoadas que eram vestidas por guerreiros vikings, que, na teoria, lhe concediam a força e a ferocidade dos lobos em batalha. Em outras versões dessa história, a pele até mesmo se unia com o guerreiro, fazendo com que ele se transformasse em uma coisa metade homem, metade lobo. No folclore russo, nós temos o Volkodlak. Eu espero que eu tenha falado esse nome certo. Uma criatura muito semelhante ao que conhecemos do lobisomem, que vaga pelas florestas densas e geladas da Rússia, atrás de carne humana. Essa lenda é recontada em diferentes formas em cada região, só que a mais comum é que se trata de homens que foram amaldiçoados a virar uma fera após fazerem pactos com forças malignas ou praticarem magia negra. Pra ser sincero, a lista de lendas de criaturas parecidas com lobisomem é bem extensa, que vão desde os clássicos lobisomens europeus até mesmo os famosos skinwalkers. Praticamente quase todas as culturas do mundo têm o seu próprio lobisomem pra chamar de seu. O que eu tô querendo dizer com isso tudo é que desde os passados mais remotos e antigos da humanidade, até os dias atuais, estamos cercados de várias histórias sobre essa criatura, sejam elas contadas por mitos ou até mesmo por supostos relatos reais de pessoas que dizem ter visto um lobisomem. Eu vi um cachorro alto, basicamente assim, é o que... A dúvida que fica no ar com isso tudo é... por quê? Porque mesmo em várias culturas diferentes do mundo, todas elas possuem a sua própria versão dessa história. Poderia ser isso um medo oculto presente no nosso DNA, gravado desde os tempos mais antigos e remotos da humanidade com os povos nômades, que tinham que competir território e alimentos com os lobos selvagens? Ou talvez, realmente exista algum fundo de verdade nisso tudo? Gévaudan, França, 1764. Uma jovem de 14 anos estava pastoreando seu gado tranquilamente, quando do nada foi brutalmente atacada e morta por uma criatura desconhecida, marcando assim o início de um dos maiores e mais brutais mistérios que assolou a França antigamente, a besta de Gévaudan. Mas eu acho que é bem provável que você já tenha dado de cara com essa história alguma vez na sua vida. Até porque esse é um dos casos mais bem documentados sobre supostos avistamentos de lobisomens. Mas caso você não conheça essa história, se trata de um monstro misterioso que acabou ceifando diversas vidas nessa determinada região da França. E embora esse caso seja totalmente diferente do convencional, já que a criatura atacava durante o dia, ele foi descrito por muitas testemunhas como um animal bem semelhante a um grande lobo. E pela forma brutal que as vítimas eram encontradas, muitos começaram a associar essa besta a um suposto caso de lobisomem.
A criatura acabou sendo dada como morta 2 vezes. Uma no ano de 1765, quando um caçador acabou abatendo um enorme lobo negro utilizando balas de prata. E a segunda no ano de 1767, quando outra suposta besta, que por sinal também parecia ser um lobo, acabou sendo morta por mais um caçador. Só que a verdade é que ninguém tinha certeza se esses animais abatidos eram realmente o que as pessoas chamavam de besta de Gévaudan. Mesmo assim, o rei francês Luís XV, já cansado de tudo isso, usou como pretexto o abatimento da segunda criatura para conseguir encerrar esse problema todo de vez. Infelizmente, mais e mais mortes continuaram a acontecer mesmo após os abatimentos dessas supostas criaturas, e foram simplesmente ignorados pela coroa francesa. Casos como esse é só mais uma das diversas provas de que existe algo nessas lendas antigas que as pessoas simplesmente se recusam a enxergar. Claro que nesse caso que eu acabei de citar, a besta poderia sim se tratar de lobos na região, ou até mesmo de alguma espécie de animal silvestre, como por exemplo uma hiena. O problema é que lobos, por maiores e mais ferozes que sejam, não costumam atacar seres humanos. E mesmo que ataquem, seja para proteger seu território ou então para se alimentar, isso não justificaria o número de ataques brutais que ocorreram naquela região. E uma hiena, além de viver na África, um continente bem distante da França, elas são animais oportunistas e carniceiros, que quando vão predar algo, preferem presas bem fáceis. Mas se engana você se acha que esse é um dos únicos casos bem documentados na história sobre um suposto lobisomem. Pois, não se esqueça, mitos muitas vezes são obras exageradas de como os povos antigos viam o mundo. Elkhorn, Estados Unidos, 1980. Várias testemunhas naquele ano começaram a relatar verem uma figura canina com mais de 6 metros se alimentando de animais mortos na região de Elkhorn, na estrada de Bray. Segundo as pessoas, a criatura era descrita como um ser peludo, totalmente preto, com focinho longo, se assemelhando muito a um enorme lobo humanoide. A criatura, porém, nunca mostrou interesse em atacar pessoas na região, e sempre foi descrita se alimentando apenas de animais mortos na estrada ou então perseguindo carros em alta velocidade. Com todos esses casos acontecendo de uma hora para outra, não demorou muito para que um jornal do estado de Wisconsin publicasse uma matéria a respeito dessa criatura, que foi batizada de A Besta de Bray Road. Após a divulgação da matéria, vários fazendeiros da região também relataram ouvirem barulhos tenebrosos em suas fazendas durante a noite, além de terem muitos de seus animais totalmente massacrados e devorados com mordidas enormes. Felizmente, nunca foi registrado nenhuma vítima humana dessa fera, e embora esse assunto tenha caído no esquecimento com o passar dos anos, até os dias de hoje ainda existem relatos de avistamentos desse suposto lobisomem nas redondezas da estrada de Bray. Bedburg, Alemanha, 1580. Mais de 18 vítimas, grande parte delas crianças, foram encontradas sem vida naquela região. Algumas delas tão deformadas que parecia até mesmo que elas foram devoradas por algum animal selvagem. Aliás, não só pareciam, como foram. Depois de 9 anos de muitas investigações e caçadas a esse suposto animal, finalmente ele foi capturado após caçadores se depararem com um grande lobo humanoide nas proximidades dos locais dos crimes. Segundo eles, a criatura correu e tentou se esconder pelas florestas, até que simplesmente do nada desapareceu. Só que no lugar daquela enorme criatura, foi encontrado apenas um homem. Peter Stump foi preso em 1589, acusado de assassinato e canibalismo, e mediante as diversas sessões de tortura, o homem não só confessou a autoria dos crimes, como que também ele poderia se transformar em um grande lobisomem, utilizando uma espécie de cinto mágico, na qual nunca foi encontrado. Segundo ele, o cinto era fruto de magia negra após ele mesmo ter feito um pacto com o próprio diabo. E quando ele se transformava, embora não mantivesse o controle de suas ações, ele sentia uma fome incontrolável e era incentivado pelo diabo a cometer aqueles crimes. E em troca, ele lhe daria proteção e poder. Após a confissão, Peter Stump foi decapitado e teve seu corpo queimado junto com sua mulher e filha, acusados de praticarem bruxaria. Mas, sabendo que ele foi submetido a uma série de torturas antes de sua execução, poderia ser ele apenas um serial killer canibal que mentiu para que as torturas pudessem parar? Ou será que ele realmente acreditava no que dizia? Mons, Bélgica, 1919.
Barulho de tiro a todo momento, corpos no chão, som de explosão e muitos gritos. Sim, você está em meio à primeira grande batalha entre a Bélgica e a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. E mesmo as forças britânicas estando em menor número, eles conseguiram segurar os avanços das tropas alemãs. Bom, pelo menos até que... Em meio a todos aqueles tiros, os soldados relataram verem uma sombra gigante, bem semelhante a um grande cão negro, à espreita entre as árvores, rodeando uma área conhecida como Terra de Ninguém, que era o nome dado na guerra a uma enorme área que separava as trincheiras opostas. Os soldados britânicos começaram a relatar ver essa figura se alimentando dos corpos abatidos naquela área. Muitos começaram a ligar então essa aparição dessa criatura a um enorme lobisomem. Outros a um suposto experimento alemão, no qual conseguiram implantar um cérebro humano em um lobo selvagem, fazendo com que ele crescesse absurdamente. Entretanto, essas teorias nunca sequer foram comprovadas, e tudo o que se sabe é que vários soldados desaparecidos, principalmente do lado britânico, tiveram suas mortes ligadas a essa besta. Infelizmente, por se tratar de um cenário de guerra, é praticamente impossível dizer se isso foi apenas uma histeria coletiva causada pelo enorme estresse da guerra, ou se realmente existia alguma coisa lá. A verdade é que é muito difícil dizer se todas as histórias e relatos que existem são reais ou não. Até porque esses casos que eu citei não são nem 1% das histórias macabras em volta da lenda do lobisomem. E como você mesmo já viu, cada caso é um caso totalmente diferente do anterior, tendo apenas o contexto comum se tratar de criaturas bem semelhantes a um grande lobo. Se por acaso nós formos abraçar a ciência, todos esses casos podem se tratar de animais selvagens ou até mesmo de assassinos em série se aproveitando do mito para cometer crimes. Agora, se formos abraçar o misticismo, podemos dizer que esses relatos são a comprovação real de que os lobisomens realmente existem e apenas se escondem em meio à escuridão da noite. Mas a real é que não tem como dar uma resposta concreta pra isso. Mas se eu puder falar do que eu acredito... Bom, eu acredito que realmente existe algo por detrás dessa lenda. Se é realmente o monstro descrito nas lendas, aí eu já não sei. Mas no meu entendimento, não dá pra dizer que simplesmente tudo isso é apenas histerias coletivas e o medo do desconhecido que o ser humano sente. Até porque hoje em dia, nós temos muito mais do que simples relatos. Eu tô passando aqui na Estrada das Pedrinhas, aí vi a notícia. É um bichão mesmo aqui grandão. Isso aí foi divulgado ontem nos grupos de WhatsApp. Estão falando que essa gravação foi feita na cidade de Senador Amaral, no sul de Minas. À medida que a tecnologia foi avançando e a internet se popularizou, o assunto lobisomem passou a ser tratado muito mais do que uma simples lenda urbana contada pelos mais velhos para poder assustar crianças. Isso porque, agora, todo mundo tem uma câmera ou um celular para poder filmar coisas inexplicáveis. E graças a isso, vários vídeos e fotos amadoras de novo, supostos lobisomens, vêm vagando pelas interwebs há muito tempo, alimentando ainda mais o interesse das pessoas por esse assunto. E embora muitos desses vídeos ou fotos tenham uma qualidade bem baixa, ou até mesmo grandes chances de terem sido manipulados digitalmente, não podemos negar que muitos deles são tão realistas que, se forem fakes, olha, as pessoas que fizeram isso no mínimo merecem os parabéns. Mas, sem sombra de dúvidas, uma das coisas mais assustadoras e agonizantes já registradas dessa criatura é o famoso uivo, que, diferente do que é retratado nos filmes e contos populares, não se trata de um uivo semelhante ao de um lobo, ou até mesmo de um rosnado feroz, e sim, um grito ensurdecedor. Esse som é a representação mais pura do que significa ser um lobisomem. Um homem agonizando em sofrimento ao ter toda a sua estrutura óssea misteriosamente modificada para dar lugar a um enorme monstro sanguinário sem controle de suas ações. Esse suposto som de lobisomem só retrata a verdadeira natureza da criatura, que mesmo há séculos sendo representado como uma besta monstruosa, pode na verdade estar em uma constante agonia e sofrimento. Porque o que muitos esquecem é que desde os tempos antigos até os atuais, a origem do lobisomem não se trata de uma pessoa virando um monstro assassino, e sim de um homem que vive um sofrimento eterno por causa de uma maldição. Então, se um dia você por acaso ouvir um som parecido com esse à noite, eu recomendo que você se esconda e tenha muito cuidado. Eu sou o LM e até o próximo vídeo.